Então, vejam bem, a gente tem um tema de pesquisa, um interesse. Eu, no caso, eu tenho interesse pela genética, pelo corpo e pelas palavras, né? Então, eu sempre pesquisei isso. Quando chegou em Itália, lá em 2010, tinha um encontro internacional, eu queria, né, participar do encontro e mandei um sumário que dizia isso. E o tema do encontro, o bloco do encontro, era Clínica da Língua Traumática, né? E aí eu mandei esse sumário, que foi aprovado. E aí depois eu escrevi o texto. Né? Eu achei interessante compartilhar com vocês, porque quem está no campo lacaniano tem que escrever. A gente não é forçado a fazer um TCC, a gente não é forçado, não tem prova, mas nós precisamos dar provas da nossa clínica, porque ninguém está comigo no meu consultório. Vocês só podem saber da minha clínica pelaquilo que eu falo, ou pelaquilo que eu escrevo e apresento em encontros nacionais, internacionais e em jornadas locais. Então, é muito importante que vocês vão exercitando essa prática de colocar no papel e apresentar para colegas, ou dentro de um cartel, ou nos lugares, aquilo que vocês produzem. Então, esse foi o que eu escrevi. A língua de cada sujeito, recebida a partir da fala dos primeiros outros, não se trata de uma aprendizagem. Lacan usa o termo impregnado para excluir o domínio, a apropriação ativa e a identificação, afirma Colette Solé em conferência no Rio de Janeiro em 2008. A epigenética, campo raramente explorado pela psicanálise, faz um estudo das anotações que a experiência vivida deixa no genoma. Interessa-me nesse trabalho investigar de forma geral se existe aproximação possível do que vem sendo estudado pela epigenética, as anotações que a experiência vivida deixa no genoma, com a incidência ou impregnação do significante no corpo postulado pela psicanálise. Considero que esta seja uma abordagem relevante para a psicanálise no século XXI, caracterizado por avanços nas pesquisas sobre a bioquímica e uma atenção ao que Lacan nos advertia no seminário mais ainda, de que o corpo e seu funcionamento deveria deslumbrar-nos mais. A comunidade científica já reconhece que Freud atirava no que via e às vezes acertava no que não podia ver, pois faltava-lhe a mira telescópica da biologia molecular. Como afirmou em 8 de setembro de 2009 o biólogo Siddhartha Ribeiro, chefe do Instituto Internacional da Neurociência Natal, em um jornal de grande circulação no Brasil. O que se pode dizer sobre isso, de forma específica, é um congresso internacional sobre o mistério do corpo falante. Isso era o meu desejo de apresentação. E quando eu falo do Siddhartha, desde 2009 eu comecei a acompanhá-lo, e ele esteve aqui em São Paulo, no Instituto Tomiotaki, apresentando uma pesquisa que ele está fazendo com a linguagem para diagnóstico da esquizofrenia, porque ele acha que todos os operadores que nós analistas estamos usando, e os psiquiatras também, são fenomenológicos. E ele queria ver pela linguagem dos esquizofrênicos e dos neuróticos, ao relatarem sonhos, o que era característico. Né? E eu achei isso sensacional. Quem sabe um dia ainda produzo de forma mais consistente para apresentar um pouco do que eu aprendi com ele neste encontro, né? Que eu acho que foi o ano passado, ou há 2 anos no máximo. Então, isso foi em 15 de março de 2010. E aí, durante o ano de 2010, eu continuei pesquisando e publiquei na revista Livro 01 esse artigo, né? Que eu compartilho conversando com vocês hoje, que essa é a minha apresentação do dia. Frente ao necessário impulso à produção de um texto que fosse representativo das minhas pesquisas e inquietações sobre o corpo nesses 2 últimos anos, encontrei-me diante de um impasse. Fazer a abordagem desse tema, corpo e afetos, por um terreno pouco mais conhecido dos psicanalistas, o do inconsciente estruturado como a linguagem, na sua vertente simbólica e pela sua vertente real da língua, ou visitar um outro campo raramente explorado, o corpo pelo olhar da epigenética, ou seja, o estudo das anotações que a experiência vivida deixa no genoma e como isso se expressa em forma de sintomas.
Resolvi não abandonar a primeira opção, mas também não recuar diante desse outro obscuro campo, ao menos para mim, pois fui tocada pela interpelação de Lacan aos psicanalistas. O corpo, ele deveria deslumbrá-los mais. Como ele pode funcionar assim? Sabemos que Lacan, nessa passagem, se referia ao corpo estrutura, pois continua ele sua interpelação dizendo: um corpo, o de vocês, não importa que outro, aliás, o corpo que se movimenta para lá e para cá, é preciso que ele se baste. Se por acaso as lágrimas parassem de correr, o olho não funcionaria mais muito bem. É o que eu chamo de milagres do corpo. Isso logo se sente. Suponham que ele não chore mais, que ele não soar mais a glândula lacrimal, que vocês terão aporreações. Milagres do corpo, aí são os comentários, tá? Eu paro e olho para vocês. Milagres do corpo. Milagre. Imagine se as lágrimas não caíssem mais, né? Se tivesse um impedimento desse milagre. Isso lhe causaria uma grande aporreação, né? Como é que nós não nos interessamos por esses milagres do corpo? E aí eu diria a vocês que tem 10 anos que eu me interesso por esses milagres. Porque eles acontecem, se a gente não atrapalhar tanto, o corpo funciona muito bem. Porque a natureza funciona também bem sem a gente fazer nada por ela. É engraçado, né? Do campo do real. Existe um funcionamento orgânico. E as instituições psicanalíticas também são orgânicas, né? Então, pense nesse funcionamento orgânico na hora que a gente estiver envolvido nesses lugares. É assim que eu tenho pensado. Márcia, para te responder sobre a escola, tá? Tem horas que as coisas não funcionam, porque são impedidas, né? E isso gera sintoma, gera confusão. E se o sintoma, o psicanalista é o sintoma, imagine isso numa comunidade de psicanalistas, né? E o outro título que teria esse artigo seria as marcas indeléveis. Esse tema, pessoal, é cunhado pelo Freud, né? O Freud que fala das marcas indeléveis, que são marcas que realmente fazem cicatrizes no corpo. E toda vez que a gente passa num terreno simbólico perto desse campo, que tem uma cicatriz, as lágrimas caem, a dor volta, né? É como se tivessem marcas que não foram curadas. E às vezes a psicanálise dá uma curadinha, e aí quando a gente passa perto não dói mais tanto, mas pode ser que doa para toda a vida, né? Esses lugares, essas marcações que a gente viveu na vida, pequenos traumatismos, os traumas, né? Então vamos ao texto, a produção final. Circulam artigos e reportagens científicas que o determinismo genético saiu da moda na academia. Apesar de causar grande apelo ao público, achar que nossas predisposições gerais, temperamentos, orientação sexual, agressividade, para citar alguns, são causados por fatores hereditários. Há quem acredita safar-se da responsabilidade pelo que são, dizendo que está no meu DNA. Ou quem puxa os seus não degenera. Esse determinismo caiu em desuso técnico porque ele é falacioso. Seu defeito está em confundir o genético com hereditário ou inato, pois nem tudo que afeta os genes acontece antes do nascimento, argumenta Leite, citando os estudos no periódico científico da Nature Sciences. Quando eu cheguei em São Paulo em 2004, eu tive a grande oportunidade de visitar a exposição que estava no Parque Ibirapuera. Eu acho que ali próprio onde fica a Bienal, se chamava o Projeto Genoma. Alguém daqui dessa sala viu essa exposição? Não tiveram a sorte. Não tive. Ninguém. O Leonardo foi. Leonardo, você... Ah, então, Leonardo, eu não sei se você foi tão impactado quanto eu, porque era uma exposição que você entrava e tinha uma pilha de catálogos telefônicos. Vocês lembram que existiam catálogos telefônicos?
Os mais velhos devem lembrar dos catálogos telefônicos. Uma pilha de catálogos telefônicos. E dizia assim, olha, pense, isso aí é o corpo humano, viu? Todas essas letrinhas que tem aí dentro. É o código genético, é o código de DNA, é uma pilha, né? E era uma experiência interativa, né? Então tinha uma molécula de DNA, e aí a gente pegava uma daquelas hélices e fazia assim, que girava. Aí quando girava, nascia uma perna na cabeça de um gafanhoto. Se girasse de baixo, o gafanhoto ficava amarelo. Então, essa interferência do ambiente no gene, né, é muito forte, né? Então veja o quanto é importante o que a gente vive depois da fecundação, né? Da carga genética que foi ali e que não tem nada a ver aí, né, com os fatores, como dizem essas pessoas, né? Culpando o meu DNA, é culpa do meu DNA, eu nasci assim, né? E aí entra a psicanálise para responsabilizar as pessoas pelos seus sintomas, né? Cada um que se responsabilize pelas suas escolhas e seus sintomas, né? A dor e a delícia de ser o que é, cada um de nós. Bom, nesse periódico, o pesquisador do Instituto Max Planck de Psiquiatria de Munique mostra que experiências traumatizantes na primeira infância podem deixar marcas duradouras na fisiologia e no comportamento que nada tem a ver com o conteúdo dos genes, mas sim com a expressão desse conteúdo. E isso é o que se chama epigenética, tá? É a expressão do conteúdo do gene. Experiências realizadas em camundongos apontam para o efeito de estresse em filhotes separados da mãe 3 horas após 3 horas, mãe 3 horas por dia nos primeiros 10 dias de vida. Verificou-se um aumento de um hormônio associado com humor nos animais e com a depressão nos humanos, concluindo-se que somos resultado não só do que está em nossos genes, mas também no que se superpõe a eles. A ausência da maternagem nos primeiros anos causam danos muito gigantescos no corpinho daquele pequeno bebê. O abandono ou a criação por uma mãe arame, uma mãe gelada, é uma marca muito indelével, tá? Que a psicanálise, na minha experiência, tem tido muita dificuldade de curar, de tratar, de remediar isso. E os nossos pediatras estão sabendo disso, né? Da importância dos primeiros anos de vida. Bom, esse assunto não é novo na psicanálise, como disse o próprio Leite em reportagem anterior, citando o biólogo Siddhartha Ribeiro, chefe do Instituto Internacional da Neurociência, em Natal. Freud atirava no que via e às vezes acertava no que não podia ver. Faltava-lhe a mira telescópica da biologia molecular. Hoje temos esse recurso e sabemos que na França alguns psicanalistas, como Gérard Pommier, vêm trabalhando em parceria com estudiosos da mente e do cérebro para melhor entender como as coisas acontecem com os humanos. Justifica-se então interrogar: existe uma aproximação entre a rede neural, estudada pela neurociência, o corpo genético, estudado pela biologia molecular, e o inconsciente estruturado como a linguagem ou como a língua, posteriormente ajustado por Lacan? Como surgiram os primeiros seres semelhantes às bactérias? Este processo permanece um profundo mistério. Entretanto, o ser humano, maior complexidade pluricelular eucariótico, que é uma célula com núcleo, é muito mais organizado que uma bactéria. E este, diferentemente dos seres não vivos, como uma partícula de poeira. Roberto, e se a gente pode acrescentar o Covid agora, né, gente, que não tem estrutura nenhuma. Precisa de uma estrutura é um parasita, né? Como o bebê também é um parasita no corpo de uma mulher. Ele precisa dessa mulher para sobreviver. Só que o bebê é uma coisa bem mais interessante do que um Covid. Ao usar essa palavra, organizado, pretendo descrever o que distingue as obras completas de William Shakespeare de uma série de letras batidas aleatoriamente em uma máquina de escrever.
A comparação entre uma partícula de poeira e uma bactéria existe há mais tempo. É a célula procariótica, sem núcleo, mas bastante organizado, tem complexidade bioquímica. Seria equivalente a uma sequência aleatória de letras e uma peça de Shakespeare. Hamlet não surgiu de batidas aleatórias de letras numa máquina. E aí eu paro um pouquinho para comentar a carta roubada. Porque nenhum de nós é uma sequência de letras aleatórias também. Na hora da conjunção, sim, né? Mas tem do pai e da mãe, né? Essa conjunção aí. Mas no final, a gente tem uma bateria mínima de letras e de significantes que podem nos constituir, né? E é esse a grande trama que o analista tem que escutar cada caso. Porque se a gente viu o que há de bloco, né? Síndrome do pânico, fibromialgia, depressão, esses blocos grandes, 4 que eu também inventei, em cada um deles, a bateria de significantes é muito particular. E é nessa bateria que a gente tem que intervir, que é no sujeito do inconsciente, né? E lá nesse texto tem uma coisa dificílima, que é muito difícil de entender e que é importante a gente estudar. E aí, Brenda Lee, Leonardo, vocês do ABC, Márcia, criar modos de leitura, de estudos dos textos de Lacan é fundamental, porque é isso que a gente vem fazendo no Fórum São Paulo há 20 anos. E lá em 2008, 2007, eu estudei esse texto, A Carta Roubada, e ele tem uma parte muito complexa. E é bom ler em módulo de leitura, porque um ajuda o outro. Eu não conseguiria sozinha, sem as pessoas me ajudarem a entender esse gráfico aqui. Que página, Silvana, por favor? Aqui. A página é a 61. É um apêndice, é um parêntese dos parênteses. Está na página, se vocês pegaram o livro, quando a gente estava se aquecendo, está na página 59, começa ali. Aí eu vou ler para vocês a primeira parte. Eu estou gostando muito de fazer estudos em casa, porque eu tenho todos os livros pertinho. Ajuda demais isso, né, Silvana? Ô, Silvana, e antes de você Tá na hora. Antes de você começar a ler, Silvana, você fez um comentário, né, sobre os módulos de leitura, só para você saber e todos presentes saberem que a gente está se organizando para o ano que vem começar a ter, entre outras coisas, módulos de leitura no fórum aqui do ABC. No início, a gente começou só lendo Lacan. Aí depois a gente achou que era um absurdo não ler Freud. Aí a gente criou o módulo de leitura de Lacan e o módulo de leitura de Freud. Aí também a gente achou, por que ler separado e não ler junto? Aí a gente começou a misturar. Num tema X, ler Freud e ler Lacan. E assim a gente vai vendo. Aí eu consegui ler a obra inteira dentro do campo lacaniano, porque cada ano era um texto, e aí eu ia lendo e acompanhando. E os colegas que já tinham lido ajudavam a gente que estava lendo pela primeira vez, né? Então é muito bom. Então veja bem, na página 59, qualquer um pode ler a carta roubada e deixar isso passar batido, porque a parêntese dos parênteses não deve ser importante. Ao contrário, é muito importante. E o não entender é mais importante ainda, porque Lacan força a gente a usar a nossa inteligência e a usar a curiosidade para entender o que a gente não está entendendo. Isso é muito importante. E a matemática ajuda muito para a clínica. Então, veja bem, parêntese dos parênteses em 76. Situaremos aqui a nossa perplexidade ante o fato de que nenhuma das pessoas que se empenham em decifrar a ordenação a que nossa cadeia se prestava tenha pensado em escrever sobre forma de parêntese a estrutura que, no entanto, havíamos claramente enunciado. Um parêntese que encerra um ou vários outros parênteses, seja parêntese, parêntese, ou um parêntese e 3 outros parênteses dentro, eis o que equivale à repartição anteriormente analisada dos beta e dos gamas, onde é fácil ver que o parêntese duplicado é fundamental. Nós o chamamos de aspas.
É ele que destinamos a abranger a estrutura do sujeito, S, de nosso esquema L, na medida em que ele implica uma duplicação, ou melhor, essa espécie de divisão que comporta uma função de dobra. A dobra, ela tem uma nota de rodapé, que é bom a gente ler as notas, é doublure, no original, designando dobra, forro, bainha de uma roupa. Então, já colocamos essa dobra a alternância direta ou inverso do alfa, ômega, alfa, y. A letra grega y é como se chama, gente? Alfa, y, y, eu acho que é isso. Alfa, y, sobre a condição de que o número de signos seja par ou nulo. Entre os parênteses internos, uma alternância, que é a mesma aí, né? Em número de sinais nulo ou ímpar. Em contrapartida, no interior dos parênteses, tantos y quanto quisermos a partir de nenhum. Fora das aspas, encontramos ao contrário uma sequência qualquer de alfa, que inclui nenhum ou vários parênteses carregados por isso. Alfa, Y, alfa, Y, alfa. Um número nulo ou ímpar de sinais. Substituído entre alfa e Y por 1 e 0, poderemos escrever a chamada cadeia L por uma forma que nos pareça mais eloquente, parlante, mais falante, né? Então, a cadeia L é descrita aí como I, O, 0, 0, 0 e O 0, 1. Tá vendo essa sequência aí? E aí eu tomo essa sequência no meu texto. E, se vocês olharem, eu não vou trabalhar com vocês hoje, tá? É para vocês trabalharem em cartel. Isso aqui é uma sequência que se repete numa bateria mínima e que antes está na página 52, isso aqui. Então, veja, aleatoriamente, se a gente jogar dados, o 1 pode dar 1, pode dar 2, ou pode dar 1 ou pode dar 2. Mas ele jamais pode dar 3, porque para dar 3 ele teria que passar pelo 2. O 2 ele pode dar 1, outro 2 ele pode dar 1. Então, apesar de ter sequências, mas ela tem uma lógica. Isso aqui, se vocês entenderem nessa carta roubada, vocês, quando escutarem os analisantes, vocês vão ver que eles estão circulando em torno dessa lógica linguageira deles. É uma teia dificílima de desamarrar, né? E quando eu digo dificílima de desamarrar, porque eu estou na clínica há 30 anos. Então, eu tenho alguns analisandos que já terminaram suas análises e outros que estão em via de terminar. E é muito difícil isso. Não é fácil terminar, não é fácil desmontar essa trama, entendeu? Então, se a gente... O paciente, quem é paciente é o psicanalista, tá? Porque não dá para ter pressa. E aí eu sigo com o corpo nessa passagem aí. Então, essa passagem me remete ao artigo Uma Carta Roubada, onde Lacan representa o esquema L, apresentado desta forma, e uma elaboração mais falante do esquema, apresentado na carta roubada, e que se assemelha à prova de Gödel. E aí, a prova de Gödel também, assunto de cartel, gente. Tive que apresentar um caso clínico no fórum, e eu usei a prova de Gödel para dizer um caso que eu chamava de subsolo, um caso super denso, muito denso, o quanto esse sujeito pôde reduzir, até afunilar ao mínimo, né? Essa equação. E quando a gente fala da matemática, é porque a matemática nos ajuda. Então, o Gödel, por exemplo, ele tem ele estipula algumas sequências. Por exemplo, toda vez que tiver a letra P, ele tem esse número de Gödel, que na verdade é elevado ao quadrado, só que eu não sabia botar quadrado aqui, assim, no segundo grau, aí eu botei uma referência, equivale a 0, 0. A letra Q tem esse número equivalente e equivale a isso aqui.
Então, quando o analisando, ou como a prova do Gödel, se você fizer uma equação assim, 0, 0, tarará, enorme, gigantesca, quando aparecer 0 igual a 0, você vai substituir pela letra P. Quando aparecer isso na equação, ele equivale à letra P. Quando aparecer isso na equação, ela equivale à letra Q. Então, é uma equação gigantesca, escrita desse jeito, e que vai sendo reduzida. Dá para ver? Tá mais difícil, né? Mas ela vem grande, vai reduzindo, reduzindo até 0, 0. Então, criada-se a tábua, né? Que esse símbolo equivale a 4, esse símbolo equivale a 12, o parêntese equivale a 8. Ele vai criando analogias de números e equivalências. Nessas equivalências, ele vai desmontando. E é isso que acontece com o nosso inconsciente na nossa desmontagem dos nossos analisandos. A gente tem que ter essa dimensão, entendeu? Porque quando eles estão falando P, a gente tem que estar escutando 0, 0. Quando eles estão falando 13 elevado ao quadrado, a gente tem que estar entendendo que aquilo ali está associado ao P, ao Q, entendeu? Porque se a gente tomar o sentido literal do que está sendo dito, nós não estaremos sendo psicanalistas, não estaremos ajudando eles. E o que é pior, é difícil escutar além do dito. É muito difícil, é um exercício dificílimo. Mas vamos ver o que a Silvana Pessoa vai dizendo aqui nesse artigo, né? Como se virar com isso. Depois a gente vai conversar. Sigamos com Lacan, na carta roubada, essa convenção que existe a dar os zeros entre parênteses, o valor de tempos silenciosos, sendo um valor de escansão conferido aos zeros das alternâncias. A convenção que se justifica por eles não serem homogêneos. Entre o parêntese, a estrutura do sujeito, logisticamente disjunto e silencioso. Para quem está chegando na psicanálise, sujeito é do inconsciente, não tem nada a ver com indivíduo. Não tem nada a ver com a gente, nosso corpo, né? É o sujeito do inconsciente. Ele é disjunto e silencioso. A alternância entre o 0 e o 1 representa o eixo a linha. Fora do parêntese, representa o campo do grande outro. A repetição predomina ali sobre a forma do I, o traço unário, os tempos marcados do simbólico como tal. É também dali que o sujeito recebe a sua mensagem sobre a forma invertida. Os OI separados no parêntese e o primeiro IO-OI. Tá vendo as letrinhas invertidas aí? As letrinhas invertidas? IO-OI. Representam o eu do código. A nossa mensagem é receber. O outro se constitui do desejo do grande outro, né? Então, é a mensagem invertida. Isso é muito louco na constituição subjetiva de cada um. O que convém reter aqui é a rapidez com que se obtém uma formalização simultaneamente sugestiva de uma memorização primordial no sujeito, de uma estruturação que é notável e que se distingam disparidades estáveis. A mesma estrutura dissimétrica persiste, com efeito, invertendo-se todos os parênteses, por exemplo. A mesma estrutura, se você inverte tudo, fica a mesma estrutura, né? Tal como se fosse o espelho. Lacan diz ainda que é um exercício de escrever o tipo de contorno onde um caput mortum de significante assume seu aspecto causal. O seu efeito é o mesmo que se obtém com a carta. A sua essência pode surtir efeito internamente nos atores do conto, quando do lado de fora, em nós leitores e também no seu autor, sem que ninguém tenha que se preocupar com o que ele queria dizer. O destino comum de tudo que se escreve. O que está escrito na carta roubada não importa, a gente não sabe. O que importa é o que acontece ali, entre os personagens. E aqueles que são muito inibidos para escrever textos, né, achando que o seu texto é uma grande coisa e vai ser lido por muita gente, eu digo para vocês, menos, gente, menos. Porque o destino de tudo que se escreve é o quê, né? Poucos serão grandes autores. Temos poucos Borges, poucos Saramagos, né? Mas temos a nossa produção que é formativa, né? Ao escrever. E o que é que se escreve?
Nesse texto, Lacan diz: um número nunca é escolhido ao acaso, uma letra também não. A associação não é tão livre assim. Existe uma determinação simbólica que pode ser tomada como real por confundirem o cálculo de uma máquina simbólica com seu mecanismo real. Mas as leis são as determinações simbólicas, pois são anteriores a qualquer constatação do real do caso. Assim como se vê, é conforme que sua obediência às leis que se julga se um objeto é apropriado ou não para obter uma série, no caso sempre simbólica, de lances ao acaso. Isso para ilustrar a dominação do significante sobre o sujeito. Mas precisamos ir um pouco mais longe na teoria lacaniana, que sofre a deformação do tipo topológico, transformação sem rasgadura. Nessa, mantém-se a definição escrita como um traço onde se lê um efeito de linguagem. No entanto, o traço não é da ordem significante. Ele é um índice, um efeito de significante. Isso muda um pouco as coisas. Na relação de ser, que é fundado no corpo, há algo que não se pode saber. Tá? Existe o significante que se pode saber, mas existe algo ali que não se pode saber. Né? Onde isso fala, isso goza, diz Lacan. Isso não quer dizer que isso se saiba coisa alguma, porque mesmo assim, até nova ordem, o inconsciente nada nos revelou sobre a fisiologia do sistema nervoso, nem sobre o funcionamento da ereção, nem sobre a ejaculação precoce. A gente se tranquiliza com pensar que ele pensa igual, donde a diversidade das explicações, quando se pensa, ele pensa secreto. Ele tem secreções. Quando se pensa que ele pensa concreto, ele tem concreções. Quando se pensa que ele pensa em formação, ele tem hormônios. E depois ainda, ele se adona, torna-se dono, apropria-se pelo ADN, ácido desoxirribonucleico, o DNA, pelo Adonis, Deus eternamente jovem, ligado à vida, à morte e à ressurreição. Eu vou chamar a atenção de vocês que é uma citação do Lacan, Adonis, ADN. Agora ele usa linguageiramente, entende? Ele levou em consideração o corpo, né? A biologia, né? Para a gente entender que eu não estou fugindo da psicanálise quando eu estou tratando da epigenética. E Lacan segue. Tudo isso para levá-los ao seguinte: de algum modo, anunciei sobre o sujeito do inconsciente. A estrutura do pensamento repousa na linguagem. A dita linguagem comporta uma inércia considerável, que vê comparar seu funcionamento com signos que chamamos matemáticos, matemas, unicamente pelo fato que eles se transmitem integralmente. Não se sabe exatamente o que eles querem dizer, mas eles se transmitem. Nem por isso deixa de acontecer que eles só se transmitem com auxílio da linguagem, e é o que constitui toda a claudicação do negócio. Transmitem tal como genes, as letras A, C, T, G, com significado organizados por TCA igual a X, TTC igual a Y, interpretado por trincas. Então, de novo, vocês vejam a combinação de letrinha com a representação? Matemática, genética, linguagem. Letrinhas combinadas, palavras. Para Shapiro, cientista, como para Lacan, psicanalista, não conhecemos a receita essencial, o conjunto de ingredientes especiais e formas de energia capazes de conduzir sistemas químicos pelo caminho da organização nos primeiros passos da vida. Essas circunstâncias podem ser bastante raras ou difíceis de situar ou tangenciar, como são os encontros com o real na clínica e fora dela. Se para Lacan existe a letra, isso que resta indeciso, uma frase entre palavras, entre os fonemas, para os geneticistas há um consenso de que há um princípio organizador, um espírito de vida, de onde a complexidade pode surgir da simplicidade. Tão indeciso quanto a letra, o DNA não faz nada. Ele não consegue iniciar um desenvolvimento por conta própria. Não basta para fazer um determinado organismo. Ele é só metade do sistema. Ele participa especificando as ferramentas bioquímicas que funcionam como relógios, braçadeiras, tornos, bancadas, cronogramas, que controlam o trabalho a ser feito. O desenvolvimento não é simples. Expansão de estrutura que já existe.
a existência dos mecanismos de organização atuando. O DNA não determina como o organismo é. Não há nenhuma relação direta, nenhum mapeamento entre as sequências de DNA e as características. Todo o processo funciona como um bloco. Cada pedaço da informação sobre o contexto é necessário e específico para cada pedaço de informação de conteúdo. O que faz a mosca ou você é todo o processo de desenvolvimento. Ele é inteiro. Você pode culpar o DNA pela sua letra torta e engraçada. Você pode culpar o DNA pela sua letra torta e engraçada, por sua paixão pelos Beatles, ou por gatas, ou por seus olhos azuis? Bem, talvez este último, mas não os outros. Só os olhos azuis a gente pode culpar o DNA. Você não pode culpar o DNA por aquilo que você se tornou. Você é o processo, é responsável pelo que você é e o que faz, pelo que se torna. Nossos corpos possuem 250 tipos de células muito parecidas. Isso requer a formação de um padrão corporal que dá à célula identidade posicional, para que ela possa ser adequada. Tem microfone aberto aí. A formação do padrão corporal se relaciona à organização espacial. Ó, isso é topologia, gente. O DNA, a mesma estrutura. Se ele for parar no pé da criancinha lá na barriga da mãe, se ele estiver naquele lugar, ele vira pé. Ele mesmo, se estiver aqui, vira nariz. Se ele estiver aqui, vira orelha. Veja como isso é topologia, entende? A depender da situação que ele esteja no espaço, ele vira uma coisa. É por isso que essa engenharia genética vai fazer maluquices, porque com a única célula-tronco, dá sim para fazer um órgão, um coração, um rim. É possível, né? Não é impossível, depende de da localização espacial onde ele está. Então, nesse sentido, a formação do corpo se relaciona à organização espacial. O modo como eles estão espacialmente organizados é que importa. Não há em nossos cérebros nenhum tipo de célula que os chimpanzés não possuam. Pela concentração de morfógenos, as células saberiam sua posição. Poderíamos aproximar isso à posição de cada palavra, cada letra, cadeia significante, a posição que cada filho ocupa na família, pelo momento, espaço e tempo a cada momento. São as marcas indeléveis no corpo, clínica da Lalang traumática, possibilidade de expressão de afetos. Os pais são sempre inocentes, já que não sabemos com que traços os filhos vão se identificar. Lembro-me dessa fala de Luiz Scovitch na Conferência do Brasil, em 2008. Nos dois campos, nos perdemos numa espécie de mistério, porque encontramos becos sem saídas da experiência imaginária, dos seus prolongamentos que não são inumeráveis, porque repousam na estrutura mesma do corpo, enquanto definem como tal uma topografia concreta. Na história do sujeito, ou antes no seu desenvolvimento, aparecem certos momentos fecundos, temporalizados, em que se revelam diferentes estilos de frustração. São ocos, as falhas, as ânsias aparecidas no desenvolvimento que se definem esses fenômenos fecundos. O inconsciente é o testemunho de um saber, no que grande parte ele escapa ao ser falante. Este dá a oportunidade de perceber até onde vão os efeitos da língua, pelo seguinte, que se apresenta toda sorte de afetos que restam enigmáticos. Esses afetos são o que resulta da presença da língua, no que de saber, ela articula as coisas que vão muito mais longe do aquilo que o falante suporta do saber enunciado. A linguagem, sem dúvida, é feita de a língua. O inconsciente é um saber fazer com a língua, restos depositados e que se sabe fazer com a língua, ultrapassa de muito o que podemos dar conta de linguagem. Não podemos ousar pretender o sentido último e universal. Faça um comentário aqui. Nós analisandos muitas vezes tem as ideias do todo, né? O ninguém gosta de mim, tudo que eu faço dá errado, né? E esses que chegam para se analisar, isso é muito comum.
né? Talvez é a Márcia, a comparação, né, dos jovens que você fala, se comparando uns com os outros, achando que há a possibilidade de ser todo, perfeito e todo produtivo, né? Acho que é aqui, né? O inconsciente é um testemunho de um saber, no que grande parte ele escapa. Já li isso? Sim. Ali, já. Os cientistas atualmente também concordam que existe um padrão envolvido de alguma maneira. São feitas de cópias desse padrão. Variações no padrão ocorrem ocasionalmente, tanto pela cópia de erros, quanto por um processo de embaralhar as cartas. Os padrões modificados ou variantes competem um espaço limitado. O sucesso relativo do padrão variante é influenciado por um ambiente multifacetado. O processo é cíclico e o processo de variação não conhece, então, ao acaso. Sobre isso trata a epigenética. Como falaríamos desse padrão único com o nosso léxico? Lacan, na terceira, referindo-se ao círculo real, pergunta: em que consiste a palavra vida que escrevi? E ele responde: da vida não sabemos nada mais, e tudo que nos induz à ciência é a ver que não existe nada mais real, o que quer dizer nada mais impossível, do que como pode dar sua vida a partir dessa construção química que, de elementos repartidos no que quer que seja, começaria de repente a construir uma molécula de DNA, ou seja, alguma coisa que para vocês, ressaltei muito curiosamente, é que é aí que você vê a primeira imagem de um nó. E se siga algo que nos deve surpreender, é que tenha notado tão tarde que alguma coisa no real, pouca coisa, a vida mesma, estruturada como um nó. Gente, um padrão e um nó, tal como a molécula. Agora vejam aqui meu tabelinha da angústia e a outra do nó Borromeu. Esse nó somos nós, sujeitos falantes. Imaginário, simbólico e real. Aqui ele coloca a vida, nesse lugar, no real. A dimensão real disso, do mistério do corpo falante, né? E você veja que temos três. Quando o simbólico invade o real, provoca o sintoma. Quando o real invade o imaginário, provoca angústia. E quando o imaginário invade o simbólico, provoca inibição. De novo, os nossos terminhos lá do quadro, né? Inibição, sintoma e angústia. Silvana, isso que você está falando está em alguma página do Seminário da Angústia? Não, esse aqui, não, eu estou fazendo associação do Seminário da Angústia com o nó Ah, tá. borromiano. Mas você não está 26. compartilhando com a gente, né? Você só está fazendo um comentário. Esse né? é um comentário. Tá, tá bom, desculpa. É porque isso também, Brenda, me orienta na minha clínica, entende? Se eu penso assim, quando eu estou pensando meus pacientes, a minha clínica, o que me vem na cabeça? Aquele quadro da angústia e esse nó borromiano, que está na terceira. Ele foi apresentado na terceira. Para mim, ele é muito, também, muito, muito. Olha, quando o imaginário, quando a gente está com muita. O que é que vão achar de mim? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão achar do que eu vou falar hoje aqui? Eu fico inibida, não apresento nada para vocês, entendeu? É o que poderia ter acontecido comigo. Eu falei assim: ai, gente, eu estou muito cansada. Eu vou me embora, eu não vou apresentar no ABC hoje. Mas sou atravessada, né, pela linguagem, sei que posso ser furada, então eu vim, né? Mas se eu não fosse analisada, eu teria me inibido, tá vendo? Dizer assim, ah, gente, não tenho condição, viajei, estava muito cansada, trabalhei muito, não vai dar, né? E aí fugiria, né? Então, para mim, isso é muito operador. E quando a gente está muito cheio de sentido, muito sentido, pensamento obsessivo, né? O sintoma vai invadindo o real, impede o intestino de funcionar, causa dor de cabeça, causa fibromialgia. Vocês percebem? Ó.
muito simbólico, muita elucubração psíquica, atrapalha o real da vida, que ele funciona se a gente não atrapalha tanto. No entanto, o real da vida, que vem desse jeito assim assustador que a gente não calcula, dá muita angústia na nossa vida imaginária, né? Poxa, a quarentena era para ser 40 dias no máximo, né, galera? 2 meses, 3, tá levando o ano inteiro, Uhum, praticamente. né? Então, ele está abalando as nossas estruturas aqui, entendeu? Esse vírus, esse real, que é do real que ele vem, né? Voltando lá ao texto, já estou concluindo. Um padrão, um nó. Muitas influências na constituição subjetiva, muitos traumatismos. As interpretações são equívocas, sempre. Resta-nos uma opção, observar os nossos erros atentamente. Essa minha articulação pode ter sido um erro. A chave para isso é não tentar esconder ou negar. Geralmente a reação é de embaraço e raiva. Olhe lá o embaraço, lembram o embaraço? A inibição que gera o embaraço? E raiva, um afeto. Mas o bacana é saborear os erros, deleitar-se em revelar os estranhos ardis que descaminharam. Por isso, a decisão de apresentar uma pesquisa que apenas se inicia. Veja, 10 anos depois ela se confirma, tá, gente? Ali era 2010, lembrem disso, eu estou falando 2020. As pesquisas e a análise progridem pelo fracasso nos lapsos e tropeços. O interessante é que neles algumas dessas arrumações podem ser desfeitas e modificadas. Nossos elementos são todos velhos, restos depositados no aluvião de a língua, mas novos arranjos de velhas coisas podem acontecer. Tudo o que precisa para encontrar novidades é deixar de ficar na defensiva. Existem muitos tipos de linguagem para descrever o que sabemos. Nós, no campo psicanalítico, utilizamos a linguagem, nos servimos da lógica, da topologia, da língua. Essa é uma opção possível. E acho que é isso. Para concluir, eu queria passar um filme aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Felipe, você é o nosso assessor de imprensa aí, de tecnologia, porque se você conseguir pegar esse filme, ó, é O Tempero da Vida, uma história de Fanes, um menino que cresce em Istambul. Vovô dizia que o termo gastrônomo continha o termo astrônomo. Assim, minhas aulas de astronomia envolviam o uso de temperos. Eu vou falar, você vai comer e pensar. Está bem assim, Fanes? Então vamos lá. Pimenta. Ela é quente e queima. O sol. Isso. O sol. Me diga o que o sol vê. O sol vê tudo. Exatamente. E é por isso que a pimenta vai bem em todas as comidas. A seguir, temos Mercúrio, que também é quente. E depois, Afrodite. Canela. Afrodite era a mais bela de todas as mulheres. Por isso é que a canela é doce e amarga, como todas elas. Depois temos a terra. O que nós temos na terra? Temos a Dona Vida. A vida na terra. Mas não confunda a vida com a Dona Vida, mãe de Tassola, que morreu no ano passado. O que nos mantém vivos? A comida. O que torna a comida mais gostosa? O sal. O sal. Nossas vidas também precisam de sal. Tanto a comida como a vida.
requerem sal para se tornarem mais gostosas. Silvana, é sempre muito bom, muito gostoso escutar você falar. Eu não sei o que os demais entendem, percebem disso, mas para mim tem um aspecto de que a tua fala, eu sinto ela como me desobrigando de saber tudo. Naquele sentido de que eu só posso escrever se eu souber muito bem o que eu estou escrevendo, eu só posso falar se eu souber muito bem o que eu estou falando. Normalmente, quando eu ouço você falar, eu me sinto sem essa obrigação, sem essa necessidade de que eu tenho que dominar um assunto para falar. Isso para mim é muito legal, porque eu coordeno grupo de estudo, eu me invento de ensinar um pouco de Lacan para as pessoas, um pouco que eu sei. Então, eu vejo isso também como um desenvolvimento meu, né? De me desobrigar de completar o que você falou, né? Do furo. Vai ter, né? Eu lembro no final do semestre passado, um dos meninos de um dos cursos que eu não gosto de me colocar no lugar de mestre, porque eu falo que a gente constrói muita coisa ali, né, nós. Mas a gente começou a pensar, né, necessidade, demanda, desejo, aonde entra o quê? E eu, no fim, virei para eles e falei assim, olha, é o seguinte, eu vou pesquisar isso, não vou esgotar o assunto, mas a semana que vem eu vou falar disso para vocês. E eu passei a semana inteira ali, escrevendo, buscando, então, para falar disso com eles, né? É legal também que eles foram pesquisar alguma coisa e a gente construiu uma coisa muito legal junto ali de conhecimento. E escutar você falando me dá tranquilidade para eu me colocar nesse lugar de que não sei tudo e também não faço questão de saber, porque senão a gente acaba se perdendo aí, né, no achar que domina o assunto. Não dá para dominar, é o que você falou. 23 anos, falei, cada ano um seminário, esquece, já fui. Tem na tua fala uma coisa que você falou, né, dos módulos de leitura. Eu e a Conceição, pensando como uma proposta de módulo de leitura para o seminário, para o Fórum no Grande ABC, a gente já começou assim, não, a gente tem que fazer um módulo de leitura que no momento lê Freud, no outro lê Lacan, do mesmo tema, para a gente ver como que a coisa vai funcionando. Então, assim, a gente já partiu. Tudo bem, tem uma vida de Conceição no Fórum São Paulo que ajuda a gente a pensar essas coisas, né? Então, isso ajuda bastante. E eu gostei muito da forma como você falou, porque como que esse indivíduo se apresenta para a gente na clínica e como que a gente tem que escutar isso, né? Eu já escutei de pessoas que, mas se ele tem síndrome de Down, ele não vai funcionar na análise. Eu só olho e penso, análise não funciona para quem não quer funcionar com ela. Eu acho que a gente pode sim, em vários aspectos, qualquer pessoa que chegue. E quando você fala, né, que o inconsciente é para a língua e o corpo para o DNA, e você tinha falado um pouco antes que a gente tem que quebrar esse todo que as pessoas chegam, né? E fazendo essa desmontagem dessas certezas todas. Eu estava me perguntando como que a gente vai estar fazendo isso tendo como um foco, de repente, o sintoma, né? A pessoa chega pensando na epigenética que você estava falando, né? Às vezes a pessoa tem aquela tendência, tem 50% de chance de desenvolver uma doença X geneticamente falando. E isso não acontece, a pessoa não desenvolve, ou ela tem 20% e desenvolve aquela doença, né? Então, o que a linguagem, o inconsciente se relaciona com isso? E como que a gente põe isso de pano de fundo para a gente na clínica?
Porque eu costumo falar, pensar assim, né, tá, eu percebi, eu escutei algo do meu analisando, mas eu não coloco aquilo para ele, eu guardo aquilo para mim, para ver onde mais aparece, onde se repete, para que eu possa fazer alguma inferência ali para ele. Às vezes não preciso, às vezes ele mesmo vai. Mas eu estava pensando, inclusive o que tinham colocado antes, né, da fibromialgia. A maior parte dos médicos trata a fibromialgia com remédio para ansiedade. Quem tem fibromialgia toma sertralina, fluoxetina, né? Então, que ligação que a gente pode fazer, né? Pensando o corpo nessa abordagem que você colocou mais da medicina por conta da genética, mas isso de pano de fundo para a gente na clínica, de como a gente escuta isso, como que a gente vai formular. Claro, como a gente vai formular é nosso, mas um caminho assim para a gente pensar isso.